audiência em mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. A gente vai trazer, inclusive, vários destaques do noticiário, mas para começar, o advogado de Mauro Cid, o César Bittencourt, vai se encontrar nesta quinta-feira com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo o defensor, o objetivo do encontro é se apresentar e se colocar à disposição da corte para esclarecer os fatos sob investigação. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está preso desde maio em decorrência de apurações da PF sobre suposta falsificação em comprovantes de vacina contra a Covid e a alegada venda de joias da presidência. Além disso, Cid também é alvo da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. A comissão quer restringir ainda mais o círculo em torno de Jair Bolsonaro e negociar a quebra de sigilo do próprio ex-presidente, do ex-ajudante de ordens, além de Valdemar Costa Neto e Carla Zambelli. A falta de negociação sobre o tema fez com que a reunião do colegiado, marcada para amanhã desta terça-feira, fosse adiada. Vamos começar o nosso giro de análises. José Maria Trindade em Brasília, capital federal. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Claro que a gente tem acompanhado todas as tratativas, discussões no âmbito da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, e há uma tentativa de acordo para reconvocar Gonçalves Dias. O que falta para a confirmação desse retorno dele, hein? Bem-vindo. É uma disputa política pesada, né? Toda CPI tem sim um componente político, mas esta exacerbou. Muito boa noite, meu caro Daniel. Boa noite, Mota, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Cristiano Beraldo. E boa noite, quem mais? É o Mota, Mota, você e o Beraldo. Mota, você e o Beraldo. Nós, somos só nós. Vocês três, Hoje vai ser muito papo com vocês três. Então vamos lá. Eu estou chegando agora do Congresso Nacional e conversei com vários deputados e senadores exatamente sobre o funcionamento destas CPIs. A CPI do MST também vai acabar, não haverá prorrogação e o relatório final deve ser prorrogado. A CPI do dia 8, né, que foi essa CPI inicialmente requerida pelos partidos de oposição a Lula, que querem mostrar que o dia 8 foi no governo Lula e não no governo Bolsonaro. Mas logo o governo apoiou o requerimento e tomou conta do plenário. Tem a maioria, né? E elegeu um presidente e uma relatora que são aliados do presidente Lula. Isso faz com que a CPI tome contornos políticos muito pesados. Essa tentativa de convocar e de quebrar sigilo do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama é uma demonstração clara de que trata-se de uma perseguição política. Seria dar aos adversários dados sigilosos das contas bancárias, das contas telefônicas da ex-primeira-dama do país e do ex-presidente da República. Veja bem, sem levar em consideração quem são os ex-presidentes. Existe até um projeto que está sendo apoiado pelo presidente da Câmara de dar aos ex-presidentes da República uma condição muito melhor. Um ex-presidente da República deve ser reverenciado, seja ele qual seja. Não se pode jogar na lata do lixo de 4 em 4 anos uma pessoa que teve tanta representatividade e geriu o país. É o que estão tentando fazer com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E esta CPI, ao discutir esse tipo de detalhe, acaba agravando essa situação. Veja bem, todas as constituições brasileiras recepcionaram o direito ao sigilo. Isso, o direito ao sigilo é um direito individual, não é para ser usado por crime, para praticar crime, porque quanto a isso, já existe a justiça que abre e quebra o sigilo de quem tenha cometido o crime ou mesmo sob investigação. Mas o sigilo é para preservar a intimidade do ser humano. Essa intimidade é muito importante. Até mesmo antes de qualquer tipo de comunicação, o estafeta, o que levava qualquer bilhete manuscrito, se ele abrisse o bilhete, era crime, sempre foi crime. Eu costumo dizer, eu vou exagerar aqui, de que nem mesmo casamento sobrevive com a abertura total do sigilo bancário, fiscal e telefônico. Isso porque tem mal entendido, isso porque tem exposição de pensamentos e palavras íntimas com certas pessoas. Então trata-se de um posicionamento muito pesado na CPI em perseguir pessoalmente a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então essa é a tentativa. Agora tem um contraponto.
O senador Marcos Rogério apresentou o requerimento, seguinte, já que vai investigar presentes, então que, por favor, ele apresentou o requerimento, saber quais foram, quem deu e onde estão os presentes de Lula, Dilma e Temer, de todos os 2 mandatos de Lula, do mandato e meio de Dilma e do mandato de Temer. É preciso saber onde estão esses presentes, o que tem naqueles containers, qual o presente que foi desviado e assim por diante. Quer dizer, uma luta política que não deve ser tratada em CPI. Pois é, a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, os próximos passos em análise com os nossos comentaristas. Aqui em São Paulo, Cristiano Beraldo, a quem eu agradeço pela participação. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queremos ouvi-lo sobre essa possibilidade, o retorno de Mauro Cid à CPMI dos atos do dia 8, também muito provavelmente o general G. Dias, mas também tem esses detalhes trazidos pelo Zé Maria Trindade, quebra dos sigilos, não somente de Mauro Cid, como também do ex-presidente. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Zé Maria, boa noite a todos que nos ouvem e assistem. É isso que o Zé Maria falou, a CPMI nada mais é do que um instrumento político, é uma investigação que se dá num contexto no âmbito político, que tem força, porque a lei prevê que a CPI ou a CPMI tem instrumentos para acessar informações, para convocar pessoas, e essas pessoas que são convocadas, elas têm também instrumentos para que a CPI ou CPMI não se transformem num ambiente onde elas geram provas ou se compliquem do ponto de vista processual e penal. Então, a gente pode assistir o espetáculo que assistimos nessa CPI algumas vezes, depois a gente vai lá e fica quieto, né? Ou fala algumas coisas, não fala outras, alguns não respondem nem a idade que tem, o que no fundo é uma bobagem por um lado, porque você tem que manter uma linha daquilo que é razoável, você tem que ter uma condução técnica para que você não transgrida alguma linha que conflite com a sua defesa, mas no mais, por que não um servidor público, e a gente está falando aqui de pessoas que eram servidores públicos, que trabalharam neste governo, no governo anterior e que simplesmente se recusam a falar. Não adianta, Mauro Cid sabe que ele está num caminho muito difícil, ele é a única pessoa, pelo menos que eu tenho notícia, que está presa já há algum tempo pelo fato de ter falsificado um cartão de vacinas. E a gente, eu, por exemplo, arrisco dizer que ele não foi a única pessoa no Brasil que falsificou um cartão de vacinas, mas não há um interesse em investigar esse tipo de fraude. Ele está preso porque, no fundo, ele era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há todo um movimento jurídico, judicial, que vai para cima do ex-presidente Jair Bolsonaro e do entorno do poder, que pegou esse contexto do que aconteceu no dia 8 de janeiro para turbinar essa marcha contra o antigo governo, e Mauro Cid está pagando parte da conta, não é o único, mas está pagando parte da conta e essa conta está alta. É natural que ele e a sua defesa, que foi trocada recentemente, me parece um pouco errante, cada hora dá uma declaração, e agora está dizendo, não, ele vai ao Supremo se colocar à disposição e tal, ele tem que estar à disposição mesmo, porque se ele cometeu erros, ele vai ter que pagar por esses erros. E se ele, militar formado que prestou serviços à nação a partir da sua participação como um membro do Exército Brasileiro, ele tem que ter essa consciência de que precisa pagar pelos erros que cometeu, mas não pode deixar o Brasil de quatro da forma que está, sem saber o contexto das coisas que aconteceram, que vá lá que esclareça, que não falte com a verdade, é o que se espera, mas que pelo menos traga respostas às perguntas que estão no ar. E aí, enquanto isso não acontece, quando a gente não vê uma evolução concreta e efetiva para o esclarecimento de todos os episódios que tem a participação, ou pelo menos a indicação de que teria tido a participação de Mauro Cid, o Brasil fica aí assistindo a CPMI fazer esse tipo de movimento. Passa a mão na cabeça de hacker, passa a mão na cabeça do ex-ministro do Lula, mas pede quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Não é. São medidas que realmente têm um contexto de gravidade.
Só que a CPI se torna mais importante à medida que essas pessoas se calam, que essas pessoas tentam omitir ou passam a possibilidade de que estariam ali tentando combinar algum tipo de defesa. Que haja uma revisão nessa postura para que o Brasil conheça o que de fato aconteceu e a gente possa virar essa página e seguir adiante, porque o nosso desafio com o PT no poder é muito maior. Pois é, a tentativa de acordo da CPMI para convocar mais uma vez o tenente-coronel Mauro Cid. Agora vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota. Mota, essa informação destacada na abertura do programa, o entrave para a aprovação desse requerimento que envolve Mauro Cid é justamente a votação de 2 outros requerimentos que tratam da quebra do sigilo de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É uma CPMI nitidamente governista, pelo menos neste momento? Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas, para os quais eu transmito abraços, lembranças, cumprimentos de todos que foram no meu lançamento do meu livro ontem aqui no Rio de Janeiro, todo mundo mandando muita mensagem para você também, Daniel, dizendo: vocês são a nossa voz. E é a essa a audiência que eu começo agradecendo. E é em nome dessa responsabilidade que nós temos aqui de ser a voz de muita gente que não pode falar nada, é que a gente tem que lembrar mais uma vez, em um Estado de Direito, as pessoas têm que ser julgadas pelo que fizeram, não pelo que elas pensam. Não pode existir uma determinação para prender alguém a qualquer custo. Isso é o que acontecia na antiga União Soviética. Lá havia um chefe da polícia política famoso por uma frase que ele dizia: mostre-me o homem e eu te mostrarei o crime. Eu arrisco dizer que a gente nunca viu nada parecido em tempos recentes ao que está acontecendo. Isso cria um precedente terrível. Países que aceitam esse tipo de jogo acabam embarcando num círculo vicioso. É importante, eu sempre lembro aqui, prestar atenção ao que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Já foram abertos 4 inquéritos criminais contra o ex-presidente Trump. 2 inquéritos estaduais, 2 inquéritos federais. Lá existe farta evidência de que se está fazendo vista grossa para alguns eventos envolvendo políticos do Partido Democrata, por exemplo, envolvendo o filho do presidente Joe Biden, eventos inclusive que aconteceram na época que Biden era vice-presidente. Enquanto se faz vista grossa para esses eventos, se coloca uma lupa de aumento em cima de tudo que envolve o ex-presidente Trump. Por que isso está acontecendo? A resposta está escrita em todos os lugares, porque o ex-presidente Trump é o favorito para as eleições do ano que vem. Mas isso não deveria acontecer. Uma democracia, uma república, especialmente uma das mais antigas do mundo, cuja Constituição data de 1776, lá não se deveria usar polícia e justiça para tirar adversários políticos do jogo. Então a gente vai repetir aqui mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias: não se pode tolerar nada ilícito. Todos os que violam a lei têm que assumir responsabilidade pelos seus atos e ser punidos nos termos da lei. Mas essas punições, meus amigos, elas precisam ser sustentadas por investigações, cujo objetivo seja determinar a verdade e não encontrar culpa, qualquer culpa, de qualquer jeito. Usar polícia e justiça como ferramenta política é um erro grave.
E no final das contas, todo mundo acaba pagando por isso. Tá certo, mais um giro de análises sobre esse tema. Zé Maria, várias pessoas aqui no nosso chat, inclusive, perguntando sobre essa CPMI, sobre as próximas sessões e se essa comissão já está, digamos, na reta final. Quem ainda deve participar das sessões da CPMI dos atos do dia 8? Fala-se em Mauro Cid, G. Dias, comenta-se também na possibilidade de Carla Zambelli ser chamada. O que sabemos até aqui, hein, Zé? Pois amanhã e na quinta-feira, né, estão previstas sessões deliberativas. Mas hoje também havia sessão que foi cancelada. Eu recebi agora há pouco aqui uma mensagem do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do ex-presidente. Ele diz o seguinte, que a esquerda quer pautar requerimento para quebrar o sigilo de Jair Bolsonaro, Michele, tudo e todos no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí ele dizendo, né, que houve cancelamento e fala: Bolsonaro e Michele não temem quebra de seus sigilos. Não vão encontrar nada, mas farão carnaval por qualquer mixaria. Sabe como é? Essa é a mensagem do deputado Eduardo Bolsonaro. O STF quer compartilhar com a CPMI, né, e Congresso a responsabilização pelo vazamento dos arquivos sigilosos. São sigilosos. Não há abertura do sigilo, há uma transferência do sigilo. E ele dizendo, nós da oposição queremos chamar Giuseppe Janino. Giuseppe Janino é aquele ex-diretor técnico do Tribunal Superior Eleitoral. E ter acesso ao inquérito da Polícia Federal sobre a invasão do hacker ao STE em 2018. E aí ele mostra assim, são vários requerimentos apresentados aí pelos partidos de esquerda, quebrando, pedindo sigilo de outras pessoas, enfim, é uma reação dos aliados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentam ali fazer esse trabalho na CPI. Está faltando foco na CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem que descobrir o que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. Não eram as mesmas pessoas e não havia o mesmo raciocínio, a mesma postura dos que estavam nas frentes das várias instituições militares pelo país, né? Saber o que aconteceu, quem incentivou e não travar essa luta política. Eu ainda não entendi o porquê de perseguir tanto o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Certo, justamente em relação ao que disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, informação trazida pelo José Maria Trindade, uma mensagem que foi trocada, presumo, pelo WhatsApp. Quero até lembrar você, Cristiano Beraldo, então, o deputado federal Eduardo Bolsonaro falou em carnaval. Eu me lembro que Thiago Pavinato chegou a criticar a participação do Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, dizendo que não havia muita conexão. Pouco ele colaborou. Falou-se mais sobre o imbróglio que envolve as urnas eletrônicas. Agora, essa CPMI que você disse que é um instrumento político, tem colaborado de alguma maneira para as investigações? Vai dar para tirar alguma coisa no relatório que será entregue às autoridades? Neto, o que a gente espera dessa CPMI, do relatório, conforme a condução do trabalho que a gente está assistindo aqui todos os dias, é que esse relatório seja uma peça política. Por quê? Acontece um crime. Você vai à cena do crime, há uma polícia científica, vai à cena do crime, coleta provas, resquícios ali de qualquer coisa que possa ajudar a descrever a cena anterior ao cometimento do crime. Você parte da cena e vai construindo a história que levou até ali. O que faz a relatora da CPMI? Ela começa lá de trás de algum lugar que ela acha que, em teoria, vai levá-la a descobrir o que aconteceu para que no dia 8 de janeiro um grupo de manifestantes fosse até a Praça dos Três Poderes e um grupo de vândalos invadisse prédios públicos e depredasse patrimônio que é nosso, que é do Brasil. Não é assim que funciona. Então não há nenhuma chance concreta da gente conseguir ter uma história verídica, compreensível, sendo contada no relatório. Ela simplesmente vai tentar pescar
esse Walter Delgatti, isso e aquilo, para tentar então arrumar uma justificativa para aquilo que a gente se viu. Por que ela vai fazer isso? Porque se houvesse uma dedicação, um empenho dessa CPMI em olhar para a cena do crime, e o crime que a gente está falando aqui é a depredação que vimos através de imagens que não foram compartilhadas com a sociedade brasileira, mas foram sim vazadas. Aquelas imagens mostram pessoas que invadiram os prédios públicos depredando ali o Palácio do Planalto, mostra o GSI e o ministro do GSI atuando de forma vergonhosa, conforme a obrigação que eles têm em relação à proteção do Palácio do Planalto e, sobretudo, o general Gonçalves Dias. Não é uma pessoa qualquer. O general que fez um juramento, prometeu defender o Brasil, dar a sua vida pelo Brasil. Ele, mais do que qualquer um, deveria estar ali para operar o impedimento daquelas pessoas que entraram livremente, facilmente nos prédios públicos. É óbvio que tem alguma coisa errada, é óbvio que tem uma história mal contada de como essas pessoas simplesmente entraram nas 3 sedes de poder do Brasil. O peso institucional disso é muito grande. Você dizer que a Câmara dos Deputados é a casa do povo, que você não pode impedir a entrada da população na Câmara dos Deputados, a gente pode até questionar o contexto. Há lá um argumento, dizer, olha, eles entraram no dia 8 de janeiro, como os indígenas também entraram e depredaram, e outros grupos de manifestantes também já entraram na Câmara dos Deputados e depredaram parte da Câmara dos Deputados. Agora, você falar isso da sede do Supremo Tribunal Federal, falar isso da sede da Presidência da República é inaceitável. Mas esta CPMI, com todo o seu espetáculo, vai trabalhando para tirar o foco daquilo que é realmente importante, que é o contexto da participação de figuras ligadas ao atual governo federal naquele 8 de janeiro. Por que não agiram? Por que se omitiram? Por que facilitaram? Por que ficaram ali quase confraternizando com invasores e depredadores? Óbvio que você tem que investigar também o papel da polícia militar, das forças de segurança, porque se houve corpo mole de alguém da polícia militar, tem que ser punido. Não se pode tolerar que uma força policial que tem o papel de proteger a população simplesmente faça vista grossa para um crime que está sendo cometido. E não adianta dizer, mas aquelas pessoas eram contra o Lula. Saia da polícia militar e vá fazer política. Veja só o que acontece lá na Rússia. O tal do grupo Wagner lá. Tente a sorte, vai lá para a Rússia. Achar que vai resolver as coisas assim. Mas não seja burro de usar o nome da polícia militar para simplesmente facilitar um movimento que não tinha absolutamente nenhum propósito e nenhuma chance de sucesso naquilo que teoricamente estava ali se propondo. Porque não havia dado ali nenhuma circunstância efetiva para que houvesse uma ruptura institucional no Brasil. Simplesmente estavam diante de vândalos irresponsáveis que entraram nos prédios públicos para causar arruaça. Tem que ser punidos por isso de forma exemplar. Não se pode tolerar isso no Brasil. Agora, não vamos ficar aqui achando que este relatório da CPMI vai trazer grandes verdades sobre o 8 de janeiro. Pois é, muitos comentários também no nosso chat. Vamos ao Rio de Janeiro, o Mota vai fazer um complemento. Mota, Zé Maria e Beraldo falam em falta de foco, falta de objetividade, a CPMI dos atos do dia 8. No chat, inclusive, pessoas usam muito a expressão cortina de fumaça. Fica a dúvida justamente sobre o resultado desse trabalho dos parlamentares, né? Olha, eu assino embaixo do que o Cristiano falou. E aí é importante a gente lembrar de uma coisa. O apoio que o presidente Bolsonaro teve, e que tudo indica ainda continua tendo, da população, de boa parte da população, ou da maior parte da população,
tem a ver com o repúdio das pessoas às práticas políticas tradicionais, ao populismo, à corrupção, ao uso da máquina do Estado para benefício próprio, coisas que aparecem frequentemente nas notícias que a gente comenta aqui. Portanto, na minha opinião, o apoio que o presidente Bolsonaro tem é um apoio à lei, um apoio ao combate ao crime, é um apoio que vem contra a corrupção. Do ponto de vista político, já se tentou de tudo para tirar Bolsonaro do jogo político. Vamos lembrar de tudo que aconteceu no país desde janeiro de 2019, de tudo que ele já foi chamado, de tudo aquilo pelo que ele já foi acusado. Criou-se até um consórcio de veículos de mídia que tinha como objetivo falar mal de Bolsonaro da hora em que os noticiários entravam no ar até a hora em que eles saíram. Não só retirar o presidente Bolsonaro da vida política, é importante lembrar isso, mas também desqualificar os seus apoiadores e os seus eleitores usando os piores termos possíveis, que respeito aos nossos espectadores, eu não vou nem lembrar aqui. É uma completa insanidade o que a gente viu. Nunca antes na história desse país a gente viu uma tentativa de demonizar, de criminalizar um apoio político. E aí, como nada disso funcionou, a gente fica com a impressão de que o último recurso a ser usado nesse processo é criar uma equivalência moral entre Bolsonaro e aqueles que o precederam. Então, é encontrar um fato ou, na ausência de fato, criar uma narrativa para levar as pessoas a dizerem: os políticos são todos iguais, são todos corruptos, são todos farinha do mesmo saco. Tá vendo? Eu não disse para você? E aí, nesse processo, a gente frequentemente fica com a impressão de que a verdade é secundária. É como o Cristiano falou, a gente já sabe qual vai ser o relatório. A verdade é irrelevante. O que importa é inventar uma narrativa e repetir a narrativa. A narrativa tem que estar em todas as manchetes, na maioria dos veículos, todos os dias, porque tem gente que se impressiona com a narrativa. Há pessoas que, por ver a repetição da mesma história, acabam acreditando que essa história é verdade. Eu acho que é isso que a gente está assistindo, não só nessa CPMI, mas em vários outros cenários da vida política brasileira. Quanto ao 8 de janeiro, eu acho que a melhor forma, ou talvez a chave para a compreensão do 8 de janeiro, talvez seja o 6 de janeiro, que aconteceu nos Estados Unidos em 2022. Mais notícias e informações aqui em Os Pingos nos